Quem está falando aqui é Carlos César Fernandes, sou responsável pelo projeto da Conexão Energética. O projeto da Conexão Energética tem como objetivo, como propósito, compartilhar os conhecimentos da sabedoria ancestral, das novas conexões do conhecimento e da interespiritualidade para uma vida consciente. Você pode acompanhar os conteúdos da Conexão Energética através do site conexãoenergetica.com.br ou nos seguir através das redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest e agora no YouTube também, que é o novo canal que a gente começou a colocar no ar recentemente. Vamos continuar explorando a natureza da consciência, agora sobre dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista que nós vamos explorar é da consciência a partir do olhar da visão concreta e da realidade simulada. E o segundo, nós vamos olhar a realidade a partir da visão da conexão energética. Esta visão da conexão energética é o resultado do meu processo de autoconhecimento. Eu que nasci de uma família meio católica e meio espírita, desde 1990 eu busco meu autoconhecimento, eu busco despertar da minha consciência e a conexão energética é um resultado de todo esse processo. Eu sou terapeuta naturopata, terapeuta energético, terapeuta xamânico, terapeuta holístico, sou iniciado no xamanismo e sou mago da magia divina e do arcangelismo. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha formação e sobre essa descoberta, você pode acessar a bios do site conexãoenergetica.com.br e lá você vai ter mais informações. Quero avisar que os conteúdos que eu vou passar para você, você pode acreditar ou não, mas cada um tem sua realidade e a sua verdade ou a sua consciência. Muito próximo da virada do milênio, quando existia toda uma controvérsia sobre o bug do milênio, a influência da tecnologia nas nossas vidas, foi lançado Matrix. E Matrix foi um marco no cinema e na nossa cultura. Existem vários conceitos filosóficos dentro de Matrix. Vamos falar sobre todos eles e a visão da consciência a partir da comparação da realidade concreta e a realidade simulada, utilizando Matrix como referência. O que Matrix faz é pegar uma ideia que tem mais de 2000 anos e revestir essa ideia com a tecnologia e a estética de um século que ainda estava para nascer. Lembrando que Matrix foi lançado em 1999, logo na virada para o ano 2000. Então, tomando a pílula vermelha, temos a verdade desagradável, é a porta de saída, é a fuga de um mundo de ilusões. Isto é uma releitura do mito ou da alegoria da caverna de Platão. Este mito ou alegoria não é o único conceito filosófico presente na trilogia Matrix, mas certamente é o mais popular e o que faz mais diferença para a narrativa geral dos filmes. Nos filmes, Matrix é apresentada como um programa de computador que mantém as pessoas em um mundo virtual, simulado. Essas pessoas nasceram neste mundo virtual e, portanto, não percebem que ele não é real. O filme mostra o processo de despertar e de descobrir qual é a realidade concreta, para além da realidade simulada deste computador chamado Matrix. Então, o mito ou a alegoria da caverna de Platão, que está presente no livro A República, fala sobre uma série de cativos que estavam presos, acorrentados no fundo de uma caverna. Como eles não podiam olhar para o lado, eles só podiam olhar para frente. Ao olhar para frente, uma série de sombras eram projetadas na frente desses cativos. À medida que eles olhavam isso daí, eles só enxergavam luzes e sombra. E para eles, esta era a única realidade que existia. Eles acreditavam naquela realidade. Por acaso, em um dado momento, um desses cativos consegue se libertar ou é libertado por uma outra pessoa que ele não poderia fazer isso sozinho. Existem algumas versões dessa história hoje em dia. Mas digamos que ele consegue se libertar, ele olha para trás e fica cego com a visão do fogo que fazia com que projetassem sombras no fundo da caverna.
Caso ele não tivesse medo e continuasse olhando para o fogo e se libertasse efetivamente e passasse desse primeiro momento, ele poderia observar que existiam objetos e que esses objetos provocavam essas sombras na caverna. E ele também poderia ter uma constatação de que poderiam passar pessoas atrás desse fogo que projetava essas luzes, essas sombras na caverna, essas sombras na caverna. E também ele começa a ver a própria caverna em si. Ele vê uma outra luz e em busca dessa outra luz ele sai da caverna. Ao sair da caverna, ele olha para o sol. Em olhando para o sol, ele fica cego novamente. Ele pode ficar com medo e voltar para trás e não querer sair da caverna, ou enfrentando, tendo a coragem, superando esse medo, ele consegue se acostumar depois de um processo dolorido, porque ele viveu toda a vida dele acorrentado e amarrado, olhando no escuro para luz e sombras, ele começa a vislumbrar o sol. E ao vislumbrar o sol e se acostumar com essa realidade, ele consegue enxergar florestas, vales, rios, lagos, montanhas, outras cavernas e o mar. Ou seja, ele começa a vislumbrar um outro mundo que ele não tinha a menor consciência do que existia. Por falar em consciência, segundo Platão, este mito traz duas formas de consciência. A primeira consciência é representada pelo fogo, que fazia a projeção de luzes nas cavernas. Essa é uma consciência mais primitiva. Esta é a primeira consciência que nós alcançamos. É a consciência do ego. Existe uma certa identificação com este mundo na qual nós estamos inseridos. Nós acordamos numa primeira consciência, mas ainda ficamos muito presos ao nosso próprio ego. O sol representa uma consciência espiritualizada. Para Platão, o sol representa a ideia do bem. A ideia do bem é como Platão chama o espírito. Então, esta consciência espiritual ou esta ideia do bem é a consciência espiritual para Platão. Se este cativo entende realmente a transcendência, entende esse mundo espiritualizado, em algum momento ele se sente forçado ou compelido a voltar para a caverna e libertar os outros que estavam presos dentro da caverna. O filme mostra exatamente este processo. Neo é este cativo liberto que retorna para libertar os outros. A ideia então é sair da Matrix, que é esta situação de aprisionamento através dos órgãos dos sentidos, da percepção pretensamente objetiva de um mundo em que você está inserido com seus conceitos, valores e emoções. A ideia de libertação não se dá por esta via. Vai ter que existir alguma forma de romper com isto, que no filme é representado pela escolha da pílula azul ou da pílula vermelha. Se você escolhe a pílula azul, você se mantém na sociedade, na sua zona de conforto, adequado aos padrões da Matrix. Se você escolhe a pílula vermelha, você sai da Matrix, escolhendo um caminho muito mais arriscado e talvez doloroso, que obriga você a olhar para você mesmo, já que não pode confiar nos sentidos, nem nos pensamentos e nem nas emoções. Você tem que olhar para algum ponto intuitivo dentro de você mesmo, que vai te mostrar ou revelar esta luz, esta consciência maior. Algumas vezes em nossa sociedade é sugerido este tipo de caminho através do uso de substâncias psicoativas. Mas se você faz uso dessas substâncias, você está utilizando de um recurso externo para alcançar essa transcendência ao invés de fazer esse caminho propriamente dito por você, através do seu autoconhecimento, através da sua autoanálise, através do despertar da sua própria consciência, sem o uso de recursos externos. As religiões também acabam mostrando outros caminhos que acabam caindo na meditação, meditação transcendental, meditação zen budista, meditação taoísta, a própria meditação cristã. O próprio conceito de oração dentro da linha judaico-cristão é uma forma de meditação. Existem ainda também os mantras
na cultura hindu e na religião hindu que também provocam esse estado de meditação. A partir dessa meditação, você consegue transcender este mundo sensível e, saindo deste mundo sensível, você atinge o mundo espiritual, ou seja, você atinge a sua consciência. Isso é um processo longo e talvez leve a vida toda e pode ser até um processo doloroso, que muitas vezes, na maior parte das vezes, é muito difícil esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho de despertar, esse trabalho de colocar eu no centro, viver com autonomia, viver com controle, viver com propósito, pode ser muito doloroso e muito difícil. O processo do Neo no filme também expressa essa dor, do despertar da consciência, da fuga da Matrix. Com isto, Platão aponta que nosso mundo pode ser igualmente ilusório, uma manifestação, uma projeção de luzes e sombras. Platão contestava a natureza da realidade através da luz e da sombra, que eram os elementos que estavam disponíveis para ele naquela época. Em 1999, Matrix faz o mesmo questionamento usando computadores, simulações e todo tipo de aparato tecnológico que não estavam disponíveis nos tempos de Platão. É neste contexto que eu gosto de explorar a sabedoria ancestral na conexão energética, porque os questionamentos mais profundos do ser humano permanecem os mesmos há 2000 anos ou mais. Então, pessoal, o vídeo acabou ficando muito longo e eu vou ter que dividir o vídeo em dois, para não ficar muito pesado e muito maçante. Se você gostou do vídeo de hoje, inscreva-se no canal, acione o sininho, deixe seu like, mande dúvidas, sugestões, perguntas, críticas, que eu vou ficar muito feliz em poder interagir com você. Dicas também são muito bem-vindas, que eu preciso aprimorar o conteúdo do canal, etc e tal, ok? Outra coisa, para encerrar, espero que você viva um excelente momento presente, com a sua verdade, com a sua consciência. Gratidão.